Estamos dispostos a dar a nossa vida em favor do Evangelho do Reino de Deus e de Sua vontade? Entendemos o que significa dar a vida? Este é um aspecto que nós precisamos pensar. Paulo dá testemunho acerca disso durante a sua viagem para Jerusalém, onde pretendia entregar as ofertas. E ele sabia que tempos difíceis viriam, que ele passaria por muita luta, muita tribulação. E estava ele disposto a dar a própria vida em favor daquilo que fosse ou era a vontade de nosso Deus? Nós precisamos entender isso, pois nós somos chamados para dar a nossa vida em favor do reino de Deus, de sua vontade, como Cristo. E a gente precisa entender o significado disto para o nosso dia a dia. Em Atos, lá no capítulo 21, versículo 12 a 13, diz assim, 12 e 13 diz assim: Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele fala isso de forma literal, pois ele estava consciente que poderia morrer. Ele estava consciente de que seria preso. Nós precisamos entender essas coisas e compreender. Primeiro, Paulo já há muito tempo nessa viagem rumo a Jerusalém sabia que precisava ir, sabia que tinha que ir, de lá ele iria para Roma. Talvez não aconteceu como ele planejava, mas ele sabia que tempos difíceis ele passaria em Jerusalém. E nós, o que nós fazemos diante de tais fatos? E à medida que ele foi chegando em Jerusalém, teve a situação com o profeta Ágabo, que diz que ele seria preso. E aí quando os irmãos falam para ele não fazer aquilo, para ele não ir para Jerusalém. Mas Paulo estava certo do que precisava fazer, pois o alerta que ele havia recebido não era para que fugisse, mas para que ele tivesse a consciência do que iria passar e não tivesse nenhuma outra expectativa diferente disso. Nossa vida é assim, e a gente precisa entender que nós passamos por dificuldades. Nós sabemos muitas vezes e nós somos alertados pelo Espírito de que enfrentaremos tempos difíceis. E o que fazemos? Nós fugimos da situação ou nós enfrentamos e nos preparamos para isso? Como Jesus disse até aos discípulos, olha, orai. Vocês pode ser que o Espírito, ou na realidade o que ele falou, olha, o Espírito está pronto, mas a carne, não. Então a gente se prepara não por causa do Espírito, mas por causa da carne, para que nós estejamos prontos para fazer o que precisamos fazer como testemunho acerca do reino de Deus e da vontade de Deus. Nós somos chamados para morrermos todos os dias de nossa vida, pois ser discípulo de Jesus implica em negarmos a nós mesmos, e negarmos a nós mesmos é morrermos para nós mesmos. Na realidade, se entendermos isso, fica mais fácil entender até mesmo a questão de qualquer tipo de sofrimento, como é o caso de Paulo, que seria preso. E ele disse que ele estaria pronto para morrer. E a gente, de fato, precisa entender isso. Não se trata simplesmente de defender uma fé que a gente não entende e não compreende. Mas nós estamos aqui para revelarmos o reino de Deus, e se para revelarmos o reino de Deus implica em que não agradaremos as pessoas, não tem problema nenhum. Não se trata de defender os nossos interesses e nem o nosso ponto de vista, mas de testemunharmos acerca da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e agirmos alinhado com isso. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer e entender que a verdadeira oferta, o verdadeiro culto a Deus está em nos colocarmos em favor da vontade de Deus para testemunharmos acerca do seu reino e da sua glória. Por isso a pergunta é: estamos dispostos a dar a nossa vida? Na realidade, o que nós precisamos entender é:
temos dado a nossa vida em favor da vontade de Deus? Ou o que nós continuamos a fazer é buscar os nossos interesses, a nossa vontade e o nosso querer? Isso irá fazer diferença no que estamos fazendo. Isso irá fazer diferença no testemunho que damos acerca das virtudes de Deus, da vontade de Deus, do seu reino e o que nós anunciamos. Pois se estamos fazendo simplesmente o anunciar de uma religião, nós não entendemos nada e nem compreendemos a vontade de Deus. Somos chamados para entregarmos a nossa vida em favor do reino de Deus, deixando de viver segundo os nossos pensamentos, interesses e desejos, mas para vivermos a vontade de Deus neste mundo, revelando o seu reino, sua glória e testemunhando acerca do Deus invisível, tornando-o visível por meio de nossas ações, como Cristo fez. Somos chamados para agirmos como Cristo, portanto, darmos a nossa vida todos os dias em favor da vontade do Pai, negando a nós mesmos. Só assim poderemos testemunhar e ensinar sobre a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Que a gente entenda, que a gente possa compreender isso e buscar os verdadeiros valores que devem nortear as nossas vidas e não o pensamento natural. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.